Bom dia, nono ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante, bebendo muita água, estudando muito. Aqui quem fala é o professor Andrews. Estamos começando mais uma videoaula da disciplina de Ciências. Na aula de hoje, continuaremos de onde paramos no conteúdo de estrutura da matéria. Na aula passada, aprendemos como distribuir elétrons em camadas eletrônicas, vimos que pelo modelo atômico de Rutherford-Bohr, cada camada ou nível de energia pode possuir um número limitado de elétrons. Vimos também que existe uma forma de distribuir estes elétrons e onde uma das características devem ser respeitadas. Vocês se lembram que a última camada eu não posso ter mais do que 8 elétrons, na penúltima eu não posso ter mais do que 18 elétrons? Então, pessoal, nós aprendemos tudo isso na nossa última aula. Na aula de hoje, estudaremos os níveis atômicos ainda e vos apresentarei o que são os subníveis atômicos de um átomo. Tudo bem? Então vamos deixar de perder tempo e vamos abrir o livro na página 53, pessoal. Bora lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar estudando átomos e suas partículas. Dentro da mecânica quântica, é possível notar que para as equações de distribuição de energia que nós vimos na semana passada, para elas fazerem sentido, será necessário a existência de subníveis de energia em cada camada de energia. E é isso que nós iremos estudar agora. O princípio básico da distribuição eletrônica consiste em dispor os elétrons de maneira que ocupem, primeiramente, o nível de menor energia. Então, eu acabei de falar para vocês que dentro da mecânica quântica, para que exista é, é, uma camada de energia, deverá existir subnível de energia para essa camada. Eu falei mecânica quântica, né, pessoal? O que seria mecânica quântica? Eu até coloquei um quadrinho aqui do lado para vocês olharem. A mecânica quântica é a parte da ciência, mais particularmente da física moderna, que estuda o movimento das partículas muito pequenas. Tudo bem? Eu falei, pessoal, que para cada nível de energia, com as continhas que nós fazemos na mecânica quântica, deve existir subníveis de energia para cada uma dessas camadas. Tudo bem? Esses subníveis de energia nós identificaremos por essas letras minúsculas, pessoal. S, P, D, F, G, H, I. Tudo bem? Então vamos lá. Podemos ver aqui a quantidade de subníveis em cada nível de energia que já estudamos. Por exemplo, pessoal, nós vimos na aula passada que nós temos o primeiro nível, que seria o nível K. Lembra que ele pode ter até 2 elétrons, temos o nível L, que ele pode ter até 6 elétrons, 8 elétrons, vocês se lembram, pessoal? Temos o nível M, que pode ter até 32, 18, né? 18 elétrons, e assim por diante, pessoal. Então, para cada um desses níveis de energia, eu vou ter um subnível de energia. Por exemplo, na primeira camada, o nível de menor energia, eu tenho um subnível que se chamará S. Aqui, na camada L, que será o meu segundo nível de energia, eu vou ter dois subníveis, um subnível S e outro subnível P. Tudo bem? E assim por diante, pessoal. As demais camadas apresentam um subnível a mais do que a camada anterior. A camada 3, por exemplo, que é o 3, o nível 3, ele vai ter 3 subníveis de energia. O nível 4 vai ter 4 subníveis de energia. O nível 5 vai ter 5 subníveis de energia e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia, né? Como que fazemos a distribuição nesses subníveis? Um estudo mais detalhado nos fala que cada um dos subníveis apresenta energias diferentes. Inicialmente, os elétrons eles tendem a se distribuir em subníveis de menor energia, que corresponde à configuração eletrônica fundamental. Então, pessoal, nós vamos utilizar a ideia que nós aprendemos na nossa última aula, só que vamos aplicar para os subníveis de energia. Mas como que podemos distribuir esses elétrons? Podemos seguir o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, ele nos auxilia a distribuir os elétrons por níveis e subníveis, considerando as diferentes ordens de energia entre eles. Então a gente vai voltar lá naquela nossa tabelinha e vamos dispor cada um desses subníveis. O subnível 1, o nível 1, o nível 2 que eu tenho dois subníveis, o nível 3 que eu vou ter 3 subníveis, o nível 4 que eu vou ter 4 subníveis e assim por diante. E agora vamos aprender a distribuir estes elétrons. Nós iremos fazer o seguinte, pessoal. Aqui está o nosso diagrama de Pauling. Tudo bem? Essas setas nos mostram a ordem no qual iremos distribuir os elétrons
começando pelo primeiro subnível 1s. Tudo bem? Ou seja, se eu tenho 6 elétrons, eu vou colocar 2 elétrons, eu vou começar distribuindo meus elétrons no subnível 1, daí depois eu vou distribuir meus elétrons no subnível 2, depois eu vou distribuir meus elétrons no subnível 2p. Entenderam, pessoal? Então nós temos uma ordem aqui, onde nós iremos distribuir os nossos elétrons. E essa ordem é dada por esse diagrama de Pauling. Ou seja, pessoal, você irá contar e seguir esse diagrama para poder distribuir os seus elétrons. Tranquilos, pessoal? Porém, pessoal, cada um desses subníveis consegue ter um número limitado de elétrons. Vamos ver como isso funciona, né? Eu falei para vocês, se eu tivesse 6 elétrons, quantos eu poderia colocar no nível S? Quantos que eu poderia colocar no subnível 2S? Quantos que eu poderia colocar no subnível 2P? Então, nós iremos aprender isso agora, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Para distribuir os elétrons de um elemento químico no diagrama, é necessário conhecer o número máximo de elétrons em cada subnível. Temos uma tabelinha aqui que representa a quantidade de elétrons que eu posso colocar em cada subnível. Por exemplo, no subnível S, eu posso colocar somente 2 elétrons. No subnível P, eu posso colocar 6 elétrons. No subnível D, eu posso colocar 10 elétrons. E no subnível F, eu posso colocar 14 elétrons. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, essa quantidade, ela pode ser representada na forma que a gente escrever esses subníveis. Por exemplo, eu coloquei aqui 1s2. O que significa esse 1s2? O 1 significa que é a primeira camada, ou seja, camada K. O S significa que eu estou no subnível S da camada K. O 2 representa a quantidade de elétrons que eu posso colocar no subnível S. Olha, pessoal, eu consigo colocar 2 elétrons. Tudo bem? Mas se a sua distribuição eletrônica, por exemplo, mostrar que no último nível eu vou estar no último subnível, eu vou estar no subnível S, somente com elétron, aqui em cima vai ser somente 1. Tudo bem, pessoal? Então vamos treinar um pouquinho, né? Vamos verificar o número de elétrons. Ao verificar o número de elétrons de determinado elemento químico, basta distribuí-los em ordem crescente de energia nos subníveis dados pela sequência do diagrama de Pauling, utilizando aquelas setinhas, pessoal. Vamos ver o exemplo do cálcio. O cálcio, pessoal, ele tem um número atômico igual a 20. O que significa ter um número atômico igual a 20? Significa que o número de prótons do cálcio é igual a 20. Como que um átomo ele é eletricamente neutro? Se o cálcio tem 20 prótons, ele terá 20 elétrons. Então, eu terei que distribuir 20 elétrons naquela sequência, pessoal. Então, vamos lá. Vamos distribuir agora os 20 elétrons nos subníveis que nós iremos ver. Vamos pegar o diagrama de Pauling. Vamos lá, pessoal. Eu tenho 20 elétrons para distribuir. Nós vamos seguir essa sequência do diagrama de Pauling, distribuindo eles pouco a pouco. Vamos lá, pessoal. Eu peguei esses 20 elétrons, deixei 2 na primeira camada, no primeiro subnível. Lembra que o S1 eu posso colocar, no S eu posso colocar 2 elétrons? Então, deixei 2 elétrons dos 20 no 1S, deixei 2 elétrons no nível 2S, então agora já deixei 4 elétrons dos 20, eu já consegui distribuir. No nível 2P, pessoal, eu consigo colocar quantos? Eu consigo colocar 6. Então, eu já distribuí 2 mais 6. Já distribuí 10 elétrons, faltam 10. No nível 3S, eu consigo colocar quantos? Eu consigo colocar 2 elétrons. Então, faltam 8 para distribuir. No nível 3P, lembra que P eu só consigo colocar 6 elétrons? Então, eu consigo distribuir dessa forma. Então, agora consigo distribuir 18 dos 20 elétrons. Então, vai faltar somente eu colocar no 4S. Então, eu consigo colocar 2 elétrons. Aqui está a distribuição eletrônica, pessoal. Olha, eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Significa que eu estou falando do cálcio. Qual que é a última camada? O último subnível? 4S2. Eu tenho 2 elétrons no subnível 4S. Tudo bem? Ou seja, na camada no 4, camada quarta, eu tenho 2 elétrons. Beleza, pessoal? Vamos ver um outro exemplo agora. Vamos distribuir o bromo. Nós temos que seguir a lógica que acabamos de ver, que é o diagrama de Pauling. Vou distribuir 2 dos 35 elétrons no S,
depois eu vou distribuir 2 dos 35 elétrons, dos 33 elétrons agora no 2s, e eu vou fazendo isso, pessoal. No final, eu vou ter a seguinte distribuição. Eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Tudo isso daqui, pessoal, deu 30, né? Olha, 2 mais 2 mais 6 mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Faltam quantos, pessoal? Eu tenho 35 elétrons, porque o número atômico do bromo é 35. Faltam 5. Olha, pessoal, lembra que na camada 4P, no subnível 4P, eu posso ter, que está na camada quarta, né? No P, eu posso ter até 6 elétrons, né? Então, aqui eu tenho 5 elétrons que eu posso colocar. Então, na última camada, no último subnível, eu vou ter apenas 5 elétrons. Eu não vou preencher por completo o subnível P. Tudo bem? Além de auxiliar a distribuição dos elétrons em ordem de energia, o diagrama possibilita verificar a quantidade de elétrons por nível ou camada. Por exemplo, aqui, pessoal, lembra? No primeiro nível, eu tenho 2 elétrons. Você se lembra da aula passada? Quantos elétrons eu tinha no nível L? Eu tinha 8 elétrons. Quantos elétrons eu tinha no nível M? Eu tinha 18, né? Quantos elétrons eu tinha no nível N? No N eu podia ter até 18 também, né? 32, na verdade. Só que aqui na última camada eu tenho 5 mais 2, ou seja, 7 elétrons. Tudo bem, pessoal? E é isso. Agora que nós aprendemos como distribuir elétrons nos subníveis de energia, vamos aprender a representar um elemento químico e ver as diferenças entre esses elementos químicos devido ao seu número de nêutrons no núcleo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos começar com os elementos químicos. Como que o elemento químico é definido? O elemento químico é definido como um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, todo átomo que tem o mesmo número atômico, nós chamaremos ele, todo elemento que tiver o mesmo número atômico, falaremos que ele é o mesmo átomo, tudo bem? Este elemento químico pode ser representado pela notação que foi fornecida pela IUPAC. PAC. Aqui está a notação, pessoal. Como que nós faremos isso? Por exemplo, esse E é o símbolo do número do elemento químico que você está analisando. Z será o que nós já vimos que é o número atômico, e A é a massa, é o número de massa. Então, como que a gente vai definir um elemento químico, né, um átomo qualquer? Sempre será definido da seguinte forma, pessoal. O E será o número, a letra que representa esse elemento químico, o A o número de massa, e Z o seu número atômico. Então, vamos lá, pessoal. Por exemplo, aqui nós temos o carbono. Olha aqui, pessoal, eu tenho essa simples notação, olha, 12,6C. O que isso significa? Olha, nós vimos que o C significa que é carbono. Esse carbono ele tem número de massa igual a 12 e tem o número atômico igual a 6. O que quer dizer o número atômico igual a 6? Quer dizer que ele tem 6 prótons no seu núcleo. O que quer dizer o número de massa igual a 12? Lembra que o número de massa é a quantidade de prótons mais nêutrons? Quer dizer que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Ou seja, essa notação da IUPAC, ela demonstra o que você quer descobrir sobre o átomo. Apenas uma anotação a gente consegue tirar 3 informações. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos esse átomo, ele se refere ao átomo do elemento carbono, que tem número atômico igual a 6, com número de massa igual a 12. O índice inferior representa o número atômico, pode ser omitido nessa identificação, pois todos os átomos de um dado elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Por exemplo, se eu adicionar um próton no núcleo do carbono, ele vai deixar de ser carbono, não é verdade? Então, o que define um átomo é simplesmente o seu número atômico, o seu número de prótons, tudo bem? Então, nós não precisamos escrever esses 6 aqui embaixo, nós simplesmente podemos escrever o elemento químico que você está analisando e o seu número de massa. Tudo bem, pessoal? Porém, nem sempre o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Na natureza é possível achar mais 2 átomos de carbono, o que nós conhecemos como carbono 13 e o carbono 14. Note aqui, pessoal, aqui está o átomo de carbono que acabamos de analisar. Não é verdade? Olha aqui que ele tem 6
prótons, porque o número atômico é igual a 6, sempre vai ser 6, só que ele tem 6 nêutrons no seu núcleo. Lembra que o número de massa é igual a 12? Então, 6 mais 6 igual a 12. Se ele tem 6 prótons, ele terá 6 elétrons. Aqui está o carbono que nós conhecemos, né, no seu estado natural. Porém, na natureza, a gente pode encontrar um carbono que tem o quê, pessoal? 6 prótons e 6 elétrons, igual a gente viu no carbono anterior, mas tenha 7 nêutrons, ou seja, ele tem um nêutron a mais no seu núcleo. Isso altera, faz com que o átomo ele deixe de ser eletricamente neutro? Não, né, pessoal? Porque se eu adicionar um neutro a mais ou não, eu não vou interferir na quantidade de carga total do meu átomo. Então, eu posso ter átomos que tenham número de nêutrons diferentes, como o carbono 13, que eu tenho 7 nêutrons no seu núcleo, e o carbono 14, que eu tenho 8 nêutrons no seu núcleo. Tudo bem, pessoal? Esses tipos de átomos, né, que têm o número de nêutrons diferente um do outro, nós os chamaremos de isótopos. Quando átomos de um mesmo elemento químico diferem quanto ao número de nêutrons no núcleo e, consequentemente, ao número de massas, são chamados de isótopos. Então, pessoal, aqui eu tenho o nosso carbono, né, que ele tem a quantidade de mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de nêutrons. Aqui eu tenho um isótopo do meu carbono, eu tenho um outro isótopo do meu carbono. Tudo bem, pessoal? Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas um número de massa diferentes. Além dos isótopos, há outros grupos de elementos químicos. Existem os isóbaros, que são elementos químicos diferentes, portanto, com diferentes números atômicos. No entanto, eles possuem o mesmo número de massa. E temos os isótomos, que são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam um número atômico e de massas diferentes, mas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Tudo bem, pessoal? Então, nós sabemos, já descobrimos que temos os isótopos, mesmo número atômico, mas número de massa diferentes. Temos os isóbaros, que eles são elementos químicos diferentes, mas possuem o mesmo número de massa. E temos os isótonos, né, que são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam número atômico e de massas diferentes, mas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Tudo bem? Agora, vamos analisar outro tipo de elemento químico, né? Veremos agora o que acontece quando o átomo perde ou ganha elétrons. Nós vimos no modelo de Thomson que o átomo ele é eletricamente neutro, porém, estamos estudando que é possível o átomo ganhar ou perder elétrons. Quando o átomo perde ou ganha elétron, o que acontece, pessoal? Nós o chamaremos de íon. Tudo bem? Então, toda vez que um átomo ele ganha ou perde elétrons, ele acaba se tornando um íon. Tudo bem? Então, o que acontece? Se ele perder um elétron, a sua quantidade de carga negativa diminui uma unidade. Ou seja, nós teremos um próton com carga positiva a mais no átomo. Sendo assim, chamamos os átomos, os íons com carga positiva de cátion. Quando um átomo ele ganha um elétron, a sua quantidade de carga negativa tem uma unidade a mais do que a quantidade de carga positiva. Sendo assim, podemos falar que o átomo está eletricamente com carga negativa. Não tem lógica, pessoal? O átomo está neutro. Se eu colocar um elétron, o que vai acontecer? O átomo ele vai deixar de ser neutro, ele vai ter uma carga negativa a mais. Então, ele vai estar eletricamente carregado negativamente. Se eu tiro um elétron do átomo, o que vai acontecer, pessoal? O número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Eu vou ter um próton a mais. Quer dizer, então, porque eu posso falar que o átomo ele está com carga positiva. Quando o íon, que é quando eu retiro ou coloco um elétron, ele tem a sua carga negativa, nós o chamamos de cátion. Quando ele tem a sua carga positiva, chamamos de ânion. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos imaginar aqui que eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Que eu tenho um átomo aqui. Ele está eletricamente neutro. Vamos lá, ele tem quantos prótons no seu núcleo? Podemos ver aqui que ele tem 11 prótons no seu núcleo. Vamos contar aqui, pessoal. Tenho 2 elétrons na sua primeira camada, tenho 8 elétrons na sua segunda camada e tenho 1 elétron na sua terceira camada. 2 mais 8 mais 1, 11. O número de prótons é igual ao número de elétrons. O que acontece se eu tirar esse último elétron aqui? Eu coloco uma energia nesse átomo, eu excito esse elétron, ele acaba virando íon, ou seja, ele escapa da camada de condução. O que acontece, pessoal? O meu átomo agora ele vai ter somente
10 elétrons. Quer dizer que ele vai estar com um próton a mais no núcleo, ele vai estar com 11 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. Tá vendo que temos uma diferença? Eu vou ter uma carga positiva a mais. A perda de elétrons leva à formação de um íon positivo, e nós o chamaremos de cátion. Então, toda vez que um átomo perder um elétron, nós o chamaremos agora de cátion, ou seja, ele é um íon com carga positiva. Tudo bem? Da mesma forma, pode acontecer o contrário, né, pessoal? Olha aqui, imagina que eu tenho um átomo que está eletricamente neutro, ele tem 9 prótons no seu núcleo, tudo bem? E ele tem o que, pessoal? Ele tem agora 9 prótons, 9 elétrons nas suas camadas, né? Eu tenho 2 elétrons na primeira camada e eu tenho 7 elétrons na sua segunda camada. 2 mais 7, 9. Quantidade de número de prótons é igual à quantidade de número de elétrons. E agora o que acontece se esse átomo ele ganha um elétron? Agora ele vai ter quantos elétrons na sua última camada? Agora ele vai ter 8. 8 mais 2, 10. Olha o que acontece. Este átomo agora ele tem 9 prótons e 10 elétrons. Ele tem um elétron a mais. Quando isso acontece, pessoal, o átomo ele vai estar carregado negativamente, não é verdade? E o ganho de elétrons leva à formação de um íon negativo, e nós o chamaremos de ânion. Então, cátion é um íon positivo, ele perdeu elétrons, ou seja, tem uma carga positiva. O ânion é um íon negativo, ele ganhou elétrons,